da metade. Isso. E eu acho importante também salientar o seguinte, esse trabalho de seguro habitacional, ele já foi desenvolvido aqui no Gereissat por alguns escritórios de advocacia, uns vinculados à associação, outros não, vieram, abriram um escritório, atenderam, ingressaram no processo para algumas pessoas, e tem muita gente que entrou com esse processo, mas que não foi para o nosso escritório. Agora há pouco eu estava atendendo algumas senhoras que estavam aqui, que estavam com a folhinha, com um outro escritório que não é o Galvão e Petra Advogados. Tá? Então o que eu aconselho para vocês? Para quem já entrou para esse processo com outro escritório. Tá? Eu acho que é interessante que vocês estejam aqui para estar por dentro, saber o que está acontecendo com esse direito que vocês já pediram, que a gente vai explicar, mas é fundamental que as pessoas que já entraram com o processo com outro escritório de advocacia busquem fazer contato com o escritório para saber sobre o andamento do seu processo. Tá? E aqui, e aconteceu também, eu acredito, e em outros conjuntos também acontece isso, de um escritório que as pessoas às vezes perderem o contato telefônico do escritório, ou seja, ou não estão com o telefone, ou ligam, o escritório não atende, trocou de número. Então, nesse caso, vocês não, eu aconselho que a pessoa vá até o fórum, em princípio aqui de Maracanaú, e dê seu nome lá, e peça para saber os processos que existem no seu nome. Aí a pessoa vai... Isso eu estou dizendo, deixa eu frisar bem aqui. Eu estou falando para aquelas pessoas que entraram nos outros escritórios de advocacia que não é o nosso. Porque para o nosso, vocês têm o telefone 0800, que a ligação é gratuita, e vocês só ligar, dar o nome, que vocês vão saber a situação do processo. Não precisa ir a fórum, não tem essa necessidade. Tá? Mas para quem entrou com os outros escritórios, para vocês irem atrás e se informarem sobre o andamento do seu processo. Indo no fórum, vocês podem pegar uma informação processual do processo de vocês. Vai lá e fala, olha, eu quero dar meu nome, quero saber os processos que existem no meu nome. Aí vão passar para vocês, vocês vão ir no processo, falam, quero ver esse processo. Vai até o local para ver o processo e vai ver o processo para saber o que está acontecendo, pedir ajuda para alguém lá para saber o que está acontecendo com o processo de vocês. Para aqueles que entraram com outro escritório. Tá? Agora, para aqueles que entraram no nosso escritório, como eu disse, a gente vai estar de tempo em tempo vindo atender vocês aqui. Vocês podem tirar dúvida procurando também a dona Mazé, que ela tem um núcleo de atendimento aqui. A gente está trabalhando para abrir novos núcleos, em decorrência do tamanho do conjunto, para que as pessoas não precisam sair lá de Gereissat 3 e até o ponto de Gereissat 1, que é uma distância bem grande. Né? Então, a gente está trabalhando para criar outros pontos de atendimento para os proprietários também, para facilitar esse acesso ao cadastro, à obtenção de esclarecimentos e tal. Bom, eu me esqueci de falar, para quem não me conhece ainda, mas vocês já devem ter notado que eu sou gaúcho, né? Pelo sotaque forte. Mas já estou há bastante tempo trabalhando aqui no Ceará, e só que o sotaque a gente não perde. Bom, com relação àqueles que já entraram com o processo para o nosso escritório, tá? A gente fez essa reunião hoje justamente para informar que a partir do início dessa semana vocês vão começar a receber as cartas com o número do processo. Tá? Então, para vocês não ficarem na dúvida, sem saber, olha, agora me entregaram essa carta, o que eu tenho que fazer? Na verdade, é uma carta informativa, só para vocês guardarem esse documento, vocês terem as informações do processo de vocês, que é uma informação importante, para vocês poderem, independente de qualquer coisa, saber que o processo de vocês está em andamento lá, poder ir ver o processo e tirar dúvidas sobre o processo. Então, nós vamos entregar essa carta para vocês. Na carta também consta o telefone 0800, que a ligação é gratuita e vocês ligam, e funciona assim normalmente. Às vezes acontece o proprietário ligar, e eu que sou responsável pelo atendimento aqui do Gereissat, já estou no escritório, já atendo na hora. Mas é mais frequente que o proprietário ligue para o 0800, a nossa secretária atenda, anote o recado, e eu dou retorno e vocês vão falar comigo pessoalmente, vai ser eu que vou falar com vocês. Tá? Então, só um pouquinho já. Então, vocês, através dessa carta, é um documento muito importante que vocês guardem esse documento.
compra da casa da Coab, o proprietário pagava mensalmente a parcela do imóvel e vinha ali discriminado um valor de um seguro que o proprietário pagava. E esse seguro tinha algumas coberturas, tá? Como, por exemplo, a que é mais comum, que as pessoas normalmente já conhecem e muitos tiveram esse benefício de seguro. A hipótese em que o mutuário, a pessoa que fez o financiamento, falecia. Aí, nesse caso, havia a quitação do imóvel. Tá? O seguro ia lá e quitava o imóvel, porque o objetivo do seguro, nesse ponto, era não passar a dívida para os herdeiros. Porque, às vezes, aquela situação da pessoa que tinha condições de pagar aquele financiamento, faleceu, a família não tem condições, não vai perder a casa. Aí ia lá o seguro e quitava o imóvel. Tá? Essa era uma das funções do seguro. Outra função do seguro é a hipótese de defeito na construção do imóvel. Por quê? Porque esse financiamento que as pessoas pagaram, que foi subsidiado, foi com dinheiro público, que as pessoas faziam o financiamento e quem dava o dinheiro era o Estado. O Estado não queria correr o risco de financiar a construção desses grandes conjuntos e depois de um tempo as casas, aquela construção ter sido feita mal, ter sido feita sem que fossem respeitadas as regras da engenharia e aquelas casas começassem a apresentar riscos para os proprietários e os proprietários que com dinheiro público, com financiamento público, pagaram aquela casa ficassem sem sua casa própria. Então o seguro também tem a cobertura de defeito na construção que gere risco de desmoronamento parcial ou total. Daí esse ponto ficou meio no ar. Defeito na construção que gere risco de desmoronamento parcial ou total. Aí isso deu abertura para que a seguradora começasse a recusar a indenização. Primeiro foi só com isso, dizendo, aparecia lá uma rachadura na parede, grande, e a seguradora falava, não, mas isso é defeito normal, não é da construção, não gera risco de desmoronamento, mesmo que cresça essa rachadura, não corre risco de queda de reboco, ela falava. E aí buscava recusar o pagamento. Aí depois, com o passar do tempo, a seguradora começou a não pagar de qualquer jeito. Por quê? Porque ela dizia que teve reforma, o proprietário que teve o seu imóvel com graves defeitos de infestação de cupim, de apodrecimento das madeiras, de rachadura nas paredes, infiltração, todos esses problemas, e não tinha como esperar que a seguradora resolvesse pagar e tal, né? Às vezes nem sabia desse seguro, muitas vezes, ia lá e fazia uma reforma no imóvel. Fazendo a reforma no imóvel, a seguradora vinha e falava, mexeu na casa, não pode mais ganhar. Daí depois também falava, o imóvel está quitado, tá? Então aquele defeito que começou lá no início, que foi lá na construção, por imóvel está quitado, eu também não pago mais. Então a seguradora, quando o proprietário vai até a seguradora, sem entrar na justiça, vai até a seguradora como deveria ser, e fala, olha, o meu imóvel foi mal construído, tem defeito na construção, e eu quero receber uma indenização ou que a seguradora arrume. Aí nesse caso, a seguradora diz, não, o imóvel já está quitado, não é mais o primeiro proprietário, teve reforma, qualquer coisinha para dizer que não, já passou muito tempo e não paga. Então as pessoas que começaram a ficar inconformadas com isso, resolveram entrar na justiça, isso no Brasil inteiro, tá? Em vários estados do Brasil. Nosso escritório, por exemplo, trabalha em vários estados do Brasil com essa questão e na justiça foi reconhecido o direito do proprietário ganhar. Por quê? Porque são defeitos gradativos, ou seja, não acontece aquela coisa de o proprietário comprar a casa, chegou e está lá, aquela rachadura, tudo podre. Não é assim. A coisa começa pequenininha e vai aumentando, porque foi mal construída, foi utilizado o teor do cimento da construção abaixo do necessário, material de impermeabilização, os produtos de impermeabilização para evitar um apodrecimento das madeiras foi inadequado. Então, são danos gradativos que as pessoas vão sentindo aos poucos e não tem como querer que a pessoa respeitasse um prazo para reclamar isso aí. Porque muitas vezes ela nem tomou ciência do defeito na construção. Ela acredita que aquilo é uma coisa eventual que está acontecendo nos imóveis. Só que se vocês repararem bem, se fosse uma coisa eventual, não aconteceria de forma padronizada
antes de entrar na justiça, notifica a seguradora, por isso que às vezes demora um pouquinho para o proprietário receber o número, porque a gente notifica para dar a oportunidade que a seguradora venha e pague a indenização que tem que pagar. Só que, obviamente, ela não paga. Então, a gente notificando e tendo comprovado isso no processo, a gente volta depois, volta o comunicado, a resposta da seguradora dizendo que não é mais ela que paga, que não tem que pagar e tal, e a gente entra na justiça dizendo, olha aqui, a gente pediu para a seguradora pagar, ela não pagou, e agora a gente está entrando na justiça para buscar os direitos proprietários. Então, nesse momento, quando a gente entra na justiça, o juiz, para comprovar a existência dos defeitos na construção, manda vir um engenheiro nos imóveis. E isso é um dos objetivos hoje da nossa reunião. Eu explicar para vocês que, com o desenrolar do processo agora, o juiz vai mandar que venha um engenheiro nas suas casas e nós, antecipadamente, vamos entrar em contato com vocês, avisar. No dia tal, o engenheiro do juiz vai comparecer na sua casa para examinar o imóvel, ele vai lá, vai tirar foto, para voltar no processo depois e afirmar para o juiz realmente as casas foram construídas sem observância das regras, a fundação é inadequada, o recopo do cimento, como a senhora falou, não é o correto, e todas essas questões. Então, isso é fundamental, que quando seja marcada a perícia, que o proprietário vai ser avisado do dia e horário, que ele esteja lá para abrir as portas para o engenheiro tirar as fotos. Tá? A gente, nesse momento, encaminha um engenheiro nosso também. Engenheiro nosso, porque, assim como tem peritos muito bons, que podem vir a anotar todos os defeitos da construção, pode acontecer de vir um perito que olhe qualquer coisinha e diga, tem mesmo a rachadura. E volte o processo para ter isso, que não tem nada. Aí o nosso engenheiro vai fazer, o engenheiro do juiz, não, mas o senhor não olhou a fundação, o senhor não subiu na escada aqui, não viu como é que está a madeira, que está com cupim. E o nosso engenheiro vai fazer, o engenheiro do juiz, olhar todos os defeitos. Aí o que acontece? Isso é um detalhe importante, a questão da reforma. A questão da reforma, eu vou tratar com vocês também para vocês entenderem. Mas aí, alguns proprietários aqui devem estar pensando o seguinte, tá? Olha, mas eu entrei com outro escritório, porque o nosso escritório, a gente está há mais ou menos uns 8 meses trabalhando aqui, e está no prazo normal do segmento do processo, mas algum proprietário que entrou com outro escritório deve estar pensando assim, olha, eu entrei com o meu processo há 4 anos e não veio dinheiro nenhum na minha casa. O que está acontecendo? Sim, pode fazer. Tem. Se o senhor não entrou com o pedido ainda da indenização do seguro ocupacional por defeito na construção, o senhor ainda pode entrar e tem direito. Desde que a sua casa não esteja. Não foi feito o quê? Não deu defeito até hoje. E o senhor pensou, qual é o grau de reforma que o senhor fez? Não tem reforma. Então o senhor pode entrar, porque se não. Tá, parte aberta, não tem problema. Olha, o que acontece? A sua casa, como as outras, ela seguiu com a mesma técnica, o mesmo procedimento de construção de todas as demais. Se outras casas apresentaram esses defeitos, tá? E muitas vezes são defeitos implícitos, o senhor não sabe, eu pelo menos não sei quando olho na casa como é que é a fundação, como é que foi feita a fiação elétrica, como é que todas as questões técnicas, como é que é o teor do cimento utilizado, como é que foi impermeabilizada a madeira, essas série de questões. Eu aconselharia o senhor a entrar, porque provavelmente a sua casa tem os mesmos defeitos que as outras, só que talvez pelo seu cuidado, alguma coisa fez com que ela não mostrasse rachadura ainda, por exemplo. Mas pode vir a mostrar, porque a forma
reforma das casas que se aplica tanto na questão da madeira como na questão do restante da casa é o seguinte: o fato de ter havido reforma no imóvel não tira o direito do proprietário de buscar essa indenização. Tá? Só que tem uma coisa: o engenheiro, quando vem, ele vai examinar só aquilo que era original da casa. Entendeu? Por exemplo, a pessoa nos fundos da casa quebrou a parede, aumentou e botou mais 3 quartos lá no fundo. Aí uma parede lá no fundo está com uma rachadura gigante. Essa rachadura o perito não vai nem olhar, porque não está na casa que era original. Ele só olha aquilo que era original. Aí o proprietário vai dizer o seguinte: não, mas olha aqui, eu já reformei toda a minha casa, ela só tem uma parede no meio aqui que é original. Aí nesse caso, infelizmente ou felizmente, porque o proprietário teve condições de fazer reforma na casa. Infelizmente ele não vai poder pedir indenização, porque o engenheiro vai vir e não vai ter o que examinar. Né? Então, nesse caso, pelo fato dele ter descaracterizado a casa, tudo estaria novo, os defeitos que ele certamente existiram não estão mais ali, não adianta ele andar, porque ele só vai ganhar se o engenheiro examinar aquilo que tem defeito. Sim, pode falar. Aí é que está. Isso que eu vou falar, eu estava falando isso. Já vou lhe responder agora. Aqueles proprietários que entraram com outro escritório, como eu estava dizendo, e falaram: olha, mas eu já entrei há 4 anos e não vejo engenheiro nenhum aqui. Em primeiro lugar, como eu disse, eu consideraria que o proprietário vai ver como é que está o seu processo, para ver se ingressaram mesmo no processo, ver o que aconteceu. Só que esse período que os proprietários entraram há um tempo atrás, por exemplo, 4 anos atrás, 3 anos atrás, tá? Nesse período, teve uma discussão nos processos que se discutia se o processo deveria andar na Justiça Estadual ou na Federal. Tá? A seguradora começou a dizer que tinha interesse para a Caixa Econômica, então o processo não poderia ir pela Justiça Federal, a Estadual teria que ir pela Justiça Federal. E aí essa discussão se travou nos processos, em muitos processos, atrasou esses processos. Tem muito processo que foi para a Justiça Federal, esse número que vocês têm não funciona, não serve mais, porque o processo de vocês pode estar na Justiça Federal. E gerou esse atraso. E na Justiça Federal o entendimento dos juízes não estava firme, porque todos os processos iam pela Justiça Estadual. De repente começaram a ir para a Federal, também tinha juízes julgando diferente. Aí o escritório tinha que recorrer até o tribunal para mudar uma questão preliminar, antes desse ter feito a perícia, já se discutia outras questões. Então, essas discussões que foram feitas há um tempo atrás, atrasou os processos. Só que não são os, como eu disse, não os nossos escritórios, de quem já entrou há mais tempo. Tá? Só que hoje em dia, essas discussões que tinha de se deveria ir para a Justiça Federal ou Estadual, já foi resolvida. Então agora essa discussão está sendo mais rápida. O juiz aqui mesmo já diz que tem que ficar na estadual e vai e o processo segue. Então aquelas pessoas que estão entrando agora no processo, ou que entraram nesse ano, 2013 também, até essas pessoas vão ter o processo mais rápido. Tá? É bem provável que num período aí mais ou menos de 6 meses a 1 ano, após o início do processo, já tenha marcado a perícia para vir engenheiro. Então aquelas pessoas que já entraram, por isso a gente fazendo a reunião hoje também, para preparar essas pessoas que em breve pode ser marcada a perícia para elas montarem sua casa. Sim. Muitas pessoas já foram beneficiadas. Na primeira reunião que eu fiz aqui, eu mostrei inclusive uma reportagem do SBT de Goiânia, que lá nós temos assim muito Gereistat, com o nosso escritório, como a gente está trabalhando no Gereistat aqui há mais ou menos uns 8 meses, a gente não tem nenhum processo que terminou. Tá? Agora, tem outros escritórios que eu não sei dizer o certo se eles
A forma de receber essa indenização é entrando na justiça, certo tempo depois ele pega a indenização. Sim. Eu gostaria de perguntar ao senhor, esse processo de receber essa documentação, eles ainda estão em fase inclusa ou não tem nenhum concluído, né? Não tem nenhum foi concluído. Nós temos os processos que nós já recebemos, tem alguns que estão em andamento, que são aqueles que os proprietários vão receber a carta, o número do processo, e tem processos que a gente está aguardando a resposta da seguradora para entrar. Agora a gente está em já tem todas as fases, né? Bom, o que eu posso adiantar mais para vocês com relação a isso? Como eu disse, é muito importante o pessoal receber a carta, que anote e guarde a carta. Não tem problema se perder, mas é que a carta vai ser importante para que a pessoa possa entrar em contato com o escritório, saber o andamento do processo. Tá? E aqueles que ainda não entraram no processo, podem fazer o cadastro no núcleo de atendimento que a gente tem, que é ao lado da casa da dona Mazé. Estou começando hoje, estou no cadastro. Perfeito. Como? Ela vai na minha casa ainda, Isso. Certo. aí vai contar na hora. Exatamente. O processo vai iniciar. Aí, iniciando o processo, o senhor já... Mas aí é que está. Tem uma coisa boa, que já traz uma esperança para o proprietário. Que é o seguinte, eu falo em 5 anos, 5 anos é o período que a gente calcula, mais ou menos, que demora para o proprietário receber a indenização. Mas mais ou menos um período de 2 anos e pouco, já é bem provável que saia uma sentença dizendo que pague 30 mil reais ao proprietário. Aí o proprietário já vê que saiu uma decisão favorável para ele. Daí a seguradora vai recorrer. Aí da casa vai discutir mais aquilo. Mas o proprietário já vai saber que a indenização dele foi calculada em tanto. Tá? Quando vem o engenheiro quando volta no processo, ele já diz o valor da indenização que ele acha que tem que ser. E aí a indenização fica alta, porque além do valor daquela indenização, o segurador ainda tem que pagar uma multa que quase duplica o valor da indenização. Bom, pessoal, eu abro espaço para vocês. Em primeiro lugar, eu acho, dona Mazé, a senhora pode vir aqui para explicar para aqueles que não entraram como que eles fazem para fazer o cadastro. O seu processo está em andamento, não é para o nosso escritório, mas, como eu lhe disse, já teve perito na sua casa? Aí tem que ver, a senhora tem que ligar para o escritório para saber o que aconteceu, como é que é o andamento do processo. Agora não tem mais isso. Agora não tem mais isso. Agora os processos todos seguem na Justiça Estadual. A senhora tem que ver se o seu processo teve essa discussão e ver como é que está o andamento. Ei, dona Mazé. Aqui, dona Mazé. Diga o que pode ser. Boa tarde. Já agradecemos, a Deus primeiramente por nos reunir aqui e também a participação de vocês, a gente passou esses dias entregando o panfleto, que estava na rua com a convidando vocês para cá e vocês atenderam, o chamado, Então, nós temos uma equipe que está de casa em casa, que está fazendo visita domiciliar para fazer os cadastros. Um é a missionária Páscoa, tem a Neide, ali ela. Temos a Penha, gostaria que a menina viesse para cá, por favor, a Neide, a Penha, a Páscoa, para o pessoal ver quem é. Também o Felipe está conhecendo a Penha hoje. Nós temos hoje, estamos cativando novamente a Associação Quer Vida, é uma associação que tem mais de 20 anos de trabalho. Tivemos escola, tem muita gente aqui que conhece o trabalho da gente, São Vicente? Está comigo desde que a gente chegou aqui em conjunto. E tem muita gente aqui que conhece. Eu sou agente
outro ali que está cadastrando ali na pessoa, que está indo nas casas. Quando chegar, você já sabe que é da Associação Fé e Vida e que estão indo lá para conversar com vocês sobre o seguro habitacional. Primeiro passo, né, é vocês se cadastrar, certo? Fazer o cadastro de vocês, o pedido do seguro, através dessa ficha. Ela vem os dados da pessoa e a documentação que a gente recolhe, identidade, CPF, comprovante de endereço e os documentos da casa. Lembrando que se a casa você comprou de segundo, você tem que ter o documento, uma hierarquia, né? Para vir seguindo essa documentação direitinho para não ter que voltar o processo de vocês. Então, dentro disso, a gente tem um ponto de apoio aqui na rua 27, na casa 115A. Nós estamos com um ponto de apoio, que é a sede provisória da Associação Fé e Vida. Lá também funciona uma igreja, né? Assembleia de Deus. Então, nós estamos lá todos os dias, trabalhando, né? Tem a equipe na rua, que está aí nas casas, como eu já falei, e a gente tem o maior interesse, né, de estar nesse projeto, sabendo que é uma verdade. Tem muita gente que tem dificuldade de entender a espera, a demora que é, né? Mas tudo é assim mesmo, é de demora. Então, quem quiser entrar, pode estar procurando lá na rua 27, tem sempre uma pessoa, vai ter sempre alguém lá para atender você, para fazer o seu cadastro. O meu telefone é o 85 39 2908. 85 39 2908. Você vai falar comigo. Ou 3382 1001. Então, nesses dois telefones, você vai estar conversando com a gente. Tem também o telefone da missionária Fátima, certo? Você pode estar ligando também para ela. Ela está sempre fardadinha, viu? Porque não sei se ela fardadinha na rua, cadastrando aí as pessoas, tá certo? Então, qualquer dúvida, a gente está para esclarecer. A Penha também vai estar trabalhando também com a gente, né? Cadastrando, vai estar nas ruas também. E se vocês encontrarem aqui uma pessoa que não deu entrada ainda, pode estar dando o endereço, pode estar informando e também ligando para a gente, dando o endereço dessa pessoa que a gente está indo lá fazer o cadastro da pessoa, tá certo? Também a gente está lá para tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas, né? Na próxima semana a gente já vai estar com algumas cartas das pessoas que já entraram, que já entraram, tá certo? Então, meu nome é Mazé, sou agente de saúde, estou sempre na comunidade, vocês podem estar sempre em contato com a gente, tá certo? Quem deu o nome hoje, fez a inscrição hoje com a gente já na semana para coletar o documento, tá certo? Para já estar enviando o processo de vocês já na sexta-feira, tá bom? Então, na sexta-feira próxima. Olha, a reforma, como ele falou, a casa foi demolida, feita de novo, não porque tirou tudo da guarda. Não tem como mostrar. Agora, se construir o quarto, construir o banheiro, aumentou aumentado, não derrubou as paredes, então viu? Só aumentou, essa tem. Aqui aumentou a madeira, né? Que não trocou toda a madeira, ainda permanece a madeira, o telha. Então essas casas sim. Mas não tem nada da coágua, né? Nós não pegamos casa que construiu o segundo andar, de butolagem, a gente não pega essas casas. Por quê? Porque se acontecer rachadura por ter alguma coisa, vai dizer que é por conta do peso da laje, ela não tem estrutura para receber fogo. Pronto. Mas eu coloquei na rua 4. Uma parte na rua 4. Pronto, eu vou lá, viu? Vou. Faça o seguinte, eu não vou amanhã, eu vou segunda-feira. E amanhã eu vou para a abertura da campanha do nosso deputado. Mas é o seguinte, do meu pai ainda não foi feito, o meu já fiz. Agora, do meu pai, tudo que resolve sou eu. Eu queria saber se eu podia entrar com o processo. Pode.
Deus do meu pai, né? Porque não... Então que é bom. Pronto, né? O que eu quero levar? Minha bolsa tem meio. Uma vila muito sucesso, uma coisa que está por Deus. Eu já mandei para ele, que eu vi. Mês. Fiquei com a nega, eu deixei com ela lá. Pode entrar. Já entrou? Não, agora aí a senhora muda tudo lá. Talvez tenha já tô todo mundo. Aqui está como é? Ela está ali. Outro cara, melhor aí você tem aparelho ou não? Trocou tudo? Beleza.